O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Meus irmãos, nós não somos só um pozinho de nada, somos o pó amado de Deus, um barro que respira a eternidade. Então não somos fruto do acaso, ou um produto de um laboratório, ou apenas uma matéria organizada. Não. Nós somos sopro de Deus. Sopro de Deus. E mais, fomos colocados num jardim. Quer dizer, a vida não nasceu para ser um inferno. Ninguém nasceu para ser algo infernal. Não, nós nascemos para a comunhão. Ninguém nasceu para viver isolado ou se degladiando na rivalidade, no egoísmo. Não, nascemos para a comunhão. Deus nos colocou neste mundo para a comunhão com Ele e entre nós. Foi para isso que vivemos, que nascemos. Pena que o pecado destruiu essa unidade, destruiu o paraíso, destruiu o grande jardim. Mas a palavra hoje nos coloca, já no início da quaresma, diante de dois mistérios: o mistério da iniquidade e o mistério da graça de Deus. O mistério da iniquidade é o mistério que leva à morte. O mistério da graça é o mistério que leva à vida. O da iniquidade fez nascer ou nasceu da desobediência. O da graça fez florescer a obediência. A serpente era o mais astuto de todos os animais, dizia a leitura do Gênesis. Meus irmãos, a tentação na nossa vida, ela começa com uma distorção. Vejam o que disse a serpente para a mulher. É verdade que Deus disse para não comer de nenhuma das árvores? Olha como começa a tentação. Não começa o inimigo mandando a gente pecar de imediato. Começa colocando uma dúvida na nossa cabeça. Foi o que aconteceu. A serpente não tenta arrancar de uma vez Deus do coração. Não, vai devagar.
lentamente, corroendo, tentando tirar a confiança que nós temos em Deus. Não é diferente dos dias atuais, nós somos assim também. Hoje, muitas pessoas relativizam a verdade, por exemplo. Quantas ideologias relativizam a verdade? É aquela questão do subjetivismo extremo. É você dizer assim: não, eu penso que isso não é pecado. Quer dizer, todo mundo acha que é pecado, só você diz que não é pecado e você vive daquilo, porque a verdade é feita por sua consciência. Isso chama-se subjetivismo extremo. Isso nós podemos dizer que é uma autonomia exagerada. Você diz: não, meu corpo, minhas regras. Vocês já escutaram essa frase: meu corpo, minhas regras. Então a verdade é a sua verdade. Você não acredita numa verdade vinda de fora, vinda de Deus. É o que você quer. Aqui é uma autonomia extrema. Se você sente que isso é certo, mesmo que o mundo inteiro diga que é errado. E às vezes você diz que o certo é errado e pronto. Para você tem que ser errado. Isso chama-se relativizar a verdade. Quantas vozes acham que isso é só questão de opinião e dizem assim: questões erradas não existem, são pontos de vista diferentes. Também já ouvi muito isso. Tem gente que pensa que é apenas ponto de vista, e aí cada um vai definindo sua própria verdade, vai definindo a sua própria moral. Quer dizer, o homem vai querendo decidir o que é bem e o que é mal. Nós não sabemos. Às vezes a gente diz que uma coisa é boa e termina sendo a pior para a nossa vida. E só Deus sabe o que é bem e o que é mal mesmo, de verdade. E quando o homem quer decidir o que é bem e o que é mal, ele quer ser Deus, ele quer repetir o pecado original. E de fato ele vai sendo repetido, esse pecado original. Por quê? Porque nós temos ainda em nós a soberba disfarçada de autonomia. Então Adão e Eva quiseram essa mesma coisa, quiseram ser Deus, e o resultado, viram-se nus. A falsa liberdade terminou em quê? Em vergonha, terminou em nada. A promessa de autonomia terminou em vazio. O pecado é assim, ele sempre promete muita coisa, promete a expansão inteira, e aí termina em miséria. Promete poder e no final só tem escravidão. Promete prazer e no final as pessoas dizem: ficou uma culpa imensa, um rastro de culpa. São Paulo diz que o pecado entrou no mundo por um só homem, e daí a morte passou para todos. Vou repetir: o pecado entrou no mundo por um só homem, e daí a morte passou para todos. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a humanidade inteira experimenta essa ferida. Todos nós provamos dessa ferida, e não é difícil perceber isso não. Por quê? Porque a morte, ela não só é biológica, a morte é espiritual, é interior, é moral. Você olha ao redor e percebe famílias dilaceradas, famílias desfeitas, juventudes anestesiadas pela questão dos vícios. Hoje, o vício digital, sobretudo, né? Então, muita gente vive anestesiada por conta desse vício. Estou dizendo que é ruim a questão da internet, do celular, nada disso. Estou falando em vício. É totalmente diferente. Totalmente. E aí, olhamos também ao redor e percebemos as relações entre nós, muitas delas marcadas por interesses. Gente que trata o corpo como sendo um objeto. Tudo isso é a ferida que passou para nós.
A fé tratada como se fosse um acessório, banalizada, é a ferida. É exatamente isso. A morte não é só biológica, é moral, é espiritual, é interior. Mas há uma esperança muito boa para nós. São Paulo diz que onde for grande o pecado, maior ainda é a graça. As palavras de São Paulo eram: onde se multiplicou o pecado, superabundou a graça. Então nós temos jeito. Nós temos jeito. O novo Adão aqui, que é Jesus, o novo Adão, ele entra em combate com aquilo que o primeiro perdeu. E as tentações de Cristo, meus irmãos, são as mesmas de sempre, apenas com roupagem mais moderna. A primeira, transformar a pedra em pão, é a tentação do materialismo, é aquela ideia de que basta ter, basta consumir, basta acumular e pronto, e você vai ter felicidade. Jesus é cortante. Não só de pão vive o homem. Quer dizer, o homem não vive só de ganhar dinheiro, não vive só de gastar a sua vida para tentar manter o status, não vive só para satisfazer os desejos imediatos, porque se for assim, ele vai passar a vida inteira faminto, com fome, espiritualmente faminto. Quantas pessoas a gente já viu na vida que tem tudo materialmente, mas por dentro vazias. Tem gente que tem a mesa farta, comida não falta na sua casa, mas não tem Deus. Não tem Deus no coração. E quem não tem Deus no coração não tem nem amigos. Vive isolado, angustiado. Ter dinheiro e não ter paz, e que vale? Viver do prazer da vida, dos prazeres, mas não tem sentido, não encontra um sentido, uma coisa boa, a felicidade. Tem gente que tem 1 milhão de seguidores na internet e acha isso o máximo, mas ele mesmo não sabe nem para onde vai, quanto mais conduzir seguidores. E aí? Vejam que não só de pão vive o homem. Essa é a mesma tentação com outra roupagem. A segunda, lançar-se do templo. Lança-te daqui da parte mais alta, os anjos vão te segurar, para que não tropece em alguma pedra. Aquela tentação do espetáculo, da vaidade religiosa, aquela que busca aplausos. Será que hoje alguém pensa em ter religião ou ser mais religioso que os outros para que seja admirado? Quantos também querem um Deus que lhe sirva, que lhe segure, que lhe sustente, que lhe apoie, que o tempo todo esteja para lhe servir? Quanto deve ser o contrário, nós é que servimos a Deus. Transformar a fé num palco, num espetáculo, não tentarás o Senhor teu Deus. Fé não é performance, religião não é teatro. A terceira, adorar o poder. O diabo pediu para se ajoelhar diante dele. Eu te darei todos esses reinos, esse poder todo. É a mesma de hoje também. Nós somos dominados pela questão da vontade de controlar. Existe um fascínio dentro de nós por influenciar, por controlar, por dominar. É a mesma coisa. Por isso que a gente percebe uma política sem Deus muitas vezes, um sucesso a qualquer custo, e às vezes alguns, para subir no sucesso, precisam esmagar muita gente. Vocês sabem disso. Uma carreira espetacular, sim, mas pisando na própria consciência. Quantos pisam a própria consciência para subir na carreira?
é o carreirismo. E aí Cristo hoje responde com toda firmeza que não quer acordo com coisa errada, com o mal. Vai-te embora, Satanás. Essa é a grande diferença. Adão, ele dialogou com a serpente, já Jesus não quis esse diálogo. Jesus não quis, ele expulsou a serpente. Adão cedeu, já Cristo permaneceu fiel. Adão desconfiou do Pai, Jesus confiou até o fim no Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, a quaresma é o nosso deserto também. Não é tempo de superficialidade, é tempo de combate espiritual. Não é tempo de religiosidade morna, é tempo de decidir por Jesus. Não basta gostar de Deus, não basta ir à missa e se emocionar com a missa. É preciso obedecer a Deus, é preciso conversão concreta. O Salmo coloca nosso coração exatamente onde deve ficar. Criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Vamos dizer, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Esse deve ser o pedido essencial na hora de rezar. Quer dizer, não se trata apenas de práticas externas, mas de pedir a Deus um coração totalmente novo. Meus irmãos, às vezes nós carregamos tantas máscaras religiosas. Eu falo assim porque tem tanta coisa que a gente às vezes quer mascarar. Não deixa Deus tocar naquelas áreas de sombra. O que são áreas de sombra? Aquilo que você evita que os outros vejam, evita de confessar, aquilo que nós escondemos. Estas são as áreas que nós não deixamos nem Deus tocar. Quantos confessam apenas com os lábios, mas não entregam? Não entregam o orgulho, não entregam a impureza, não entregam a vaidade, não entregam a dureza do coração. Rezam, cantam, comungam, mas não deixam Deus mexer no coração. Quaresma não é teatro, não. É retorno para Deus, é arrancar as folhas da figueira com as quais escondemos nossa nudez espiritual. Então é reconhecer, pecamos. Eu pequei de verdade. É sinceramente dizer isso diante do Senhor e reconhecendo dessa forma, experimentar a graça que supera qualquer pecado. Cristo venceu lá no deserto para que você vença hoje. E vença lá dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua luta interior. A vitória dele é a nossa vitória, é a esperança que nós temos de vencer. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa: a graça, ela não anula a sua decisão. Não pense que é uma mágica, não. O Senhor lhe dá a graça, mas Ele não vai lhe converter à força. Você tem que responder. É uma resposta. Ele chama e espera, mas Ele não converte ninguém à força. Então hoje o Senhor quer nos perguntar: de qual árvore você quer comer? Da autonomia orgulhosa ou da árvore da obediência que conduz à vida? Da autonomia orgulhosa que conduz à morte ou da obediência que conduz à vida? A quaresma já começou desde quarta-feira. Será que você está aproveitando, desperdiçando esse momento tão importante? Não transforme a quaresma numa rotina religiosa. É tempo de escolher com muita coragem esse caminho da vida. Que o Senhor nos conceda um coração decidido. Que este deserto quaresmal nos purifique e que pela obediência de Cristo sejamos reconduzidos ao jardim da comunhão com Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,